Nós conhecemos o preço da vitória. Sabemos os nomes daqueles que o pagaram. Mas existe outra pergunta. O que aconteceu com aqueles que começaram tudo isso? O que se sucedeu com os homens que lideravam o Terceiro Reich? Quem deles subiu ao cadafalso? Quem mordeu uma cápsula de veneno? Quem fugiu para o outro lado do mundo e viveu lá até a velhice? E quem desapareceu de tal forma que não conseguem encontrá-lo até hoje? Adolf Hitler, o Führer, chanceler do Reich da Alemanha, o homem que desencadeou a guerra que ceifou 50 milhões de vidas. Berlim, 30 de abril de 1945. Até o Reichstag, 700 metros. Até o fim, algumas horas. Hitler acordou no bunker que havia muito deixara de ser um quartel-general e se tornara uma cripta. Às 14 horas em ponto, almoçou pela última vez. Cardápio vegetariano, como de costume. Às 2h30, despediu-se dos mais próximos. Apertou as mãos. Entrou no gabinete junto com Eva Braun. Fechou a porta. Eva tomou cianeto. Hitler também. O camareiro Linge, que esperava do lado de fora, 10 minutos depois, sentiu o cheiro de amêndoas amargas e entrou. Mas o que acontece a seguir, a maioria das pessoas não sabe até hoje. Segundo os arquivos do Serviço Federal de Segurança, desclassificados em 2025, o próprio depoimento de Linge aos investigadores soviéticos, o camareiro pegou uma pistola e atirou na cabeça de Hitler, já morto. Linge confessou, fez isso de propósito, para heroizar a morte do Führer. Para que todos pensassem, ele partiu como um soldado e não se envenenou como um rato na toca. É o depoimento de um único homem, mas a análise francesa dos dentes de 2018 confirmou vestígios de cianeto, não de bala. Durante 80 anos, a maioria das pessoas esteve convencida do contrário. O corpo foi levado ao pátio da chancelaria do Reich, encharcado de gasolina e incendiado. A artilharia soviética não cessava o fogo. Em 1970, as autoridades soviéticas destruíram secretamente os restos mortais, para não criar um local de peregrinação. Fragmentos dos dentes ficaram guardados em Moscou por décadas. O mundo queria um julgamento. Hitler escolheu o desaparecimento. E seu camareiro, por mais 60 anos, ajudou a parecer um herói. Joseph Goebbels, ministro da propaganda. O homem que transformou a mentira em instrumento de Estado. A voz do Reich. No dia 1º de maio de 1945, no dia seguinte à morte de Hitler, Joseph e Magda Goebbels saíram ao pátio da chancelaria do Reich. Magda tomou veneno. Goebbels se matou com um tiro. Tentaram queimar os corpos, mas a gasolina não foi suficiente. Os soldados soviéticos os encontraram quase intactos. Alguns dias antes, Magda escreveu uma carta ao filho mais velho de seu primeiro casamento, que estava em cativeiro. O mundo que virá depois do Führer não vale a pena ser vivido. O homem que convenceu milhões de alemães a morrer por uma ideia, no fim seguiu sua própria propaganda. Heinrich Himmler, Reichsführer das tropas SS, o arquiteto dos campos de concentração, o segundo homem do Reich. Ele decidiu sobreviver. Tirou o uniforme, vestiu a farda de um policial raso, colocou um tapa-olho e seguiu para o norte. Documentos falsos. Num posto de controle, os britânicos notaram. Nos documentos havia um carimbo que só era colocado nos oficiais das tropas SS. Himmler foi detido. Ele mesmo confessou. No dia 23 de maio de 1945, durante um exame médico, um médico britânico pediu que ele abrisse a boca. Himmler cerrou os dentes. Passaram-se alguns segundos. O cianeto agiu em 12 minutos. O homem que ergueu uma indústria da morte para milhões de pessoas não conseguiu suportar a perspectiva de um julgamento. O corpo foi enterrado numa cova sem nome nos arredores de Lüneburg. O local permanece desconhecido até hoje. Joachim von Ribbentrop, ministro das Relações Exteriores do Terceiro Reich. O homem que assinou o pacto com Molotov e diplomaticamente abriu o caminho para a guerra. A 1h11 da madrugada do dia 16 de outubro de 1946, o primeiro dos 13 degraus do cadafalso de Nuremberg foi subido por Ribbentrop.
As testemunhas descreviam seu rosto como acinzentado, as pernas bambas, as mãos amarradas atrás das costas. No cadafalso, perguntaram-lhe se queria dizer algo. Ele queria: Deus Todo-Poderoso, protegei a Alemanha, tende piedade da minha alma. O carrasco John Woods lançou sobre sua cabeça o capuz preto e apertou o laço. Puxou a alavanca. Ribbentrop despencou pelo alçapão. Ele foi o primeiro. Depois dele, naquela mesma noite, pelos mesmos 13 degraus, passaram mais 9. As cinzas de todos os executados foram secretamente espalhadas de uma ponte sobre o rio, para que não restassem nem túmulos, nem locais de veneração. Wilhelm Keitel, chefe do Estado-Maior do Alto Comando da Wehrmacht, marechal de campo que assinou as ordens que transformaram crimes em protocolo militar. Quando o tribunal proferiu a sentença de morte, Keitel bateu os calcanhares e curvou-se diante dos juízes, soldado até o fim. Naquela mesma noite, ele apresentou um pedido para que a execução fosse substituída por fuzilamento, como a um soldado, e não a um criminoso. O tribunal recusou. Keitel subiu ao cadafalso em segundo lugar. Suas últimas palavras: mais de 2 milhões de soldados alemães morreram pela pátria antes de mim. Sigo meus filhos. Alemanha acima de tudo. O laço, o alçapão, o fim. Hermann Göring, Reichsmarschall, comandante da Força Aérea, até o ano de 45, sucessor oficial de Hitler. Alguns dias antes do fim da guerra, foi rebaixado e preso por ordem do Führer. Göring foi condenado à forca. Ele imediatamente apresentou um requerimento para que a execução fosse substituída por fuzilamento. Não queria morrer como um criminoso comum, queria morrer como um soldado. O tribunal recusou. No dia 15 de outubro de 1946, 2 horas antes da execução, os guardas entraram na cela. Göring estava morto. Nos lábios, vestígios de cianeto. Ao lado, um bilhete suicida. Marechais de campo não são enforcados. Como o veneno chegou à cela rigorosamente vigiada, oficialmente não foi estabelecido até hoje. Em 2005, o ex-guarda americano Herbert Stivers, de 80 anos, confessou. Ele levou a cápsula à prisão escondida numa caneta tinteiro, para impressionar uma moça alemã que lhe pedira esse favor. Ele não sabia que era veneno. A moça desapareceu logo após a morte de Göring. Verificar essa versão é impossível. Todos os demais envolvidos estão mortos. Göring tornou-se o único dos condenados que não subiu ao cadafalso. Seu corpo foi colocado junto aos demais executados, fotografado e queimado com eles. As cinzas, no rio. Adolf Eichmann, chefe do Departamento de Assuntos Judaicos na Direção Principal de Segurança do Reich, o homem que organizou a deportação de milhões de judeus para os campos de extermínio. Depois da guerra, ele desapareceu. Por alguns anos escondeu-se na Alemanha sob nome falso. Em 1950, mudou-se para a Argentina com documentos da Cruz Vermelha, como Ricardo Clement. Empregou-se numa fábrica. Vivia em silêncio. 10 anos. Encontraram-no por acaso. Um judeu alemão cego, Lothar Hermann, que sobreviveu a um campo de concentração e se estabeleceu na Argentina, desconfiou que o pretendente de sua filha fosse filho de Eichmann. A informação chegou à inteligência israelense. No dia 11 de maio de 1960, numa rua de Buenos Aires, a caminho de casa, vindo do trabalho, Eichmann foi capturado por um grupo de 30 agentes da Mossad. Durante 9 dias, foi mantido num esconderijo. Depois, lhe aplicaram um tranquilizante, vestiram-no com uma farda de piloto israelense e o transportaram num avião da delegação oficial israelense que havia chegado para a comemoração dos 150 anos de independência da Argentina. Em Jerusalém, foi julgado. Eichmann falava com calma e método, explicava que apenas cumpria ordens. A jornalista Hannah Arendt, que acompanhou o processo, chamou isso de banalidade do mal. No dia 31 de maio de 1962, Adolf Eichmann foi enforcado. A única pena de morte na história de Israel. As cinzas foram espalhadas sobre o mar Mediterrâneo, para que não restasse nenhum ponto no mapa, nenhum túmulo.
Josef Mengele, médico do campo de concentração de Auschwitz, realizava experimentos médicos em prisioneiros. Pessoalmente selecionava as pessoas na plataforma, quem ia para a câmara de gás, quem ia para o barracão. Depois da guerra, fugiu para a Argentina. Quando, em 1960, a Mossad capturou Eichmann e a colônia nazista de Buenos Aires entrou em pânico, fugiu para o Paraguai, depois para o Brasil. Vivia sob o nome de Wolfgang Gerhardt. Procuraram-no por décadas. Simon Wiesenthal, a Mossad, investigadores da Alemanha Ocidental. Algumas vezes chegaram quase colados a ele. Alguns anos antes da morte, o filho Rolf o visitou secretamente. Segundo o filho, o pai não se arrependeu. Considerava que apenas cumpriu seu dever. No dia 7 de fevereiro de 1979, Mengele nadava no oceano na praia de Bertioga, perto de São Paulo. Ele teve um segundo derrame. Afogou-se a poucos metros da margem. Foi enterrado sob nome falso. O mundo só soube disso em 1985, quando a polícia alemã interceptou uma carta de seus conhecidos. 34 anos de fuga, nenhum dia de julgamento. Martin Bormann, secretário pessoal de Hitler. A eminência parda do Reich. Sem carisma, sem exposição pública, mas com controle absoluto sobre o acesso ao Führer. Condenado pelo Tribunal de Nuremberg à revelia, a pena de morte por enforcamento. Ele desapareceu no dia 2 de maio de 1945, durante a fuga de Berlim cercada. A partir desse momento, começaram quase 30 anos de rumores. Bormann na Argentina, Bormann na Austrália, Bormann, agente soviético. Bormann trabalha para a CIA. Caçadores de nazistas vasculhavam a América Latina, sem resultado. No dia 7 de dezembro de 1972, operários de Berlim abriam uma estrada perto da estação central. No solo, apareceram restos mortais humanos. Nas mandíbulas, fragmentos de uma cápsula de vidro, cianeto. O dentista de Hitler identificou a ponte dentária pelos seus próprios registros. O formato do crânio, o tamanho do esqueleto, uma velha lesão da clavícula de um acidente de carro. Tudo coincidiu. Em 1998, a análise de DNA colocou o ponto final. Bormann não fugiu. Ele morreu nas ruínas de Berlim, na mesma noite em que ruiu o Reich. Simplesmente ninguém sabia onde procurar. Os restos mortais foram cremados. As cinzas foram espalhadas sobre o Mar Báltico. No dia 16 de agosto de 1999, Rudolf Hess, vice de Hitler no partido, o homem a quem o Führer ditou Minha Luta, na prisão de Landsberg, o terceiro na hierarquia do Reich. No dia 10 de maio de 1941, Hess sentou-se aos comandos de um Messerschmitt bimotor e voou sozinho para a Grã-Bretanha. Após 5 horas e meia de voo, saltou de paraquedas sobre a Escócia, no céu escuro, pela primeira vez na vida. Aterrissou, apresentou-se a um fazendeiro e pediu que o levasse ao Duque de Hamilton. Ele queria propor a paz aos britânicos. Eles o prenderam e o trancaram. Por que ele fez isso? Os historiadores discutem até hoje. Os documentos britânicos sobre esse caso permanecem confidenciais até hoje. No processo de Nuremberg, Hess tentou falar sobre sua missão. O presidente do tribunal interrompeu subitamente a sessão. Depois disso, Hess passou a simular perda de memória. A sentença? Prisão perpétua. A prisão de Spandau. A partir de 1966, o único prisioneiro para 132 celas, guarda de 4 potências. Todo um efetivo, por causa de um único velho. No dia 17 de agosto de 1987, aos 92 anos, Hess foi encontrado numa casinha de jardim com um fio elétrico no pescoço. A versão oficial? Suicídio. Seu filho insistia em assassinato. A União Soviética, pouco antes disso, considerava a possibilidade de sua libertação. O que exatamente aconteceu naquela casinha, não se sabe. No dia seguinte, a prisão de Spandau foi demolida até as fundações. Albert Speer, arquiteto pessoal de Hitler, ministro do Reich para o armamento. O homem que no processo de Nuremberg tornou-se o único dos 22 acusados a reconhecer sua culpa. Foi exatamente isso que o salvou. Em vez do laço, 20 anos de Spandau. Na cela, era-lhe proibido escrever memórias. Ele escrevia com uma letra microscópica em papel higiênico,
embalagens de tabaco, pedaços de calendário. Guardas solidários passavam clandestinamente os bilhetes para fora. 20 mil folhas em 20 anos. No dia 30 de setembro de 1966, Speer saiu de Spandau. Jornalistas, fotógrafos, multidão. Em 1969, saiu o livro Memórias, um best-seller mundial. Nele, ele se retratou como um tecnocrata apolítico que nada sabia sobre a escala dos crimes. Os historiadores até hoje não acreditam nisso. No dia 1º de setembro de 1981, Speer chegou a Londres para mais uma entrevista. Morreu de derrame num quarto de hotel. 76 anos, livre. Heinrich Miller, chefe da Gestapo. O homem sob cuja direção operava a maior polícia secreta da história. O único do alto comando do Reich que não foi parar nem num julgamento, nem num túmulo com endereço conhecido. No dia 1º de maio de 1945, ele veio a Hitler com um uniforme branco de gala e disse que estava pronto para morrer junto com Reich. Foi a última vez que o viram vivo. Depois, silêncio. Em agosto de 45, nas ruínas de Berlim, encontraram um cadáver com uniforme de general e documentos em nome de Miller. Enterraram. Em 1963, a cova foi aberta. Nela estavam os restos de 3 pessoas diferentes. Nenhuma delas pôde ser identificada como Miller. As versões se acumularam por décadas. Morto durante a fuga de Berlim, fugiu para a América do Sul, recrutado pela inteligência soviética e vivia em Moscou. Trabalhou para a CIA. Em 2013, um historiador alemão declarou ter encontrado provas documentais. Miller está enterrado numa vala comum num cemitério judaico no bairro berlinense de Mitte. Verificar é impossível. O homem que sabia tudo sobre milhões de pessoas não deixou nada atrás de si. Nem túmulo, nem sentença, nem sequer uma morte confirmada.